Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje, nós vamos começar com a parte de matemática propriamente dita, vendo conjuntos. Nas nossas aulas anteriores, nós vimos a parte de matemática básica, que a gente chamava de matemática zero. Essa parte mais básica acabou. Então é importante que antes de você começar com esses assuntos um pouco mais complexos, que você reveja as aulas anteriores para evitar que você tenha alguma dúvida no decorrer do nosso curso. Valeu? Outra coisa, pessoal, inscreva-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par das nossas novidades. Vamos ver então a noção intuitiva de conjunto. A noção intuitiva de conjunto se relaciona com a mesma ideia que nós temos de grupo ou coleção. Todo mundo coleciona alguma coisa, né, gente? Você deve colecionar nota 10 na escola, eu sei que você coleciona, eu coleciono vídeos no YouTube e cada louco com a sua mania, né? Vamos ver, por exemplo, o conjunto dos dias da semana. O conjunto dos dias da semana a gente vai chamar de D, e esses aqui são os elementos do conjunto D. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os elementos de um conjunto vão ser separados por vírgulas. E o início do conjunto começa com abre chaves, o fim com fecha chaves. É importantíssimo que você não use parênteses ou outra representação. Essa é a representação de conjunto. Conjunto dos números primos positivos. O conjunto dos números primos positivos tem os seguintes elementos: 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. A gente representa um conjunto com infinitos elementos através de uma reticências no final. Vamos ver agora o conjunto dos números primos pares maiores que 2. Eu te pergunto, existe algum, no caso, primo par maior que 2? Não, né, gente? Por conta disso, a gente vai ter um conjunto vazio, que pode ser representado de duas formas, ou através dessa bolinha com risquinho, ou através de um abre chaves, fecha chaves. Muita gente pensa, e com uma certa razão, que isso aqui é a letra grega φ. Na verdade não, isso aqui parece com a letra grega φ, mas é uma letra norueguesa. Fica de curiosidade para você. Beleza? Uma outra coisa importante, conjunto vazio ou é representado dessa forma ou dessa. Muita gente fica tentado, não sei porquê, a colocar essa bolinha com risquinho, que simboliza vazio, dentro desse abre chaves, fecha chaves. Isso é errado. Ou você usa essa notação ou essa notação. São esses dois símbolos para conjunto vazio. Vamos ver agora o conjunto das vogais. O conjunto das vogais tem 5 elementos: A, E, I, O e U. Cada uma das partes individuais desse conjunto, conforme a gente já viu, vai ser chamado de elemento. Né? A é um elemento, E é um elemento. Né? Isso está aqui mais claro nesse caso. Assim, pessoal, A, E, I, O e U são elementos desse conjunto V. Uma outra coisa que a gente vai apresentar para vocês agora, importantíssima, são esses novos símbolos. A pertence a V e B não pertence a V. Ou seja, A é um elemento de V e B não é elemento de V. Você vê que o A faz parte do conjunto V. Então a gente vai dizer que o A é elemento de V. Muita gente decora esse símbolo, e é o correto, né, é o nome dele mesmo, como símbolo de pertence, não pertence. Só que você não vai decorar dessa forma, porque isso confunde com outro conceito que a gente vai aprender. Você vai decorar da seguinte forma: A é elemento de V e B não é elemento de V. Valeu? Um conjunto, sempre que for possível, também pode ser descrito através de uma propriedade comum a todos os seus elementos. Por exemplo, V é igual a x tal que x é uma vogal. Eu estou descrevendo o conjunto V através de uma propriedade que é comum a todos os elementos de V. Então a gente está dizendo, na verdade, que V é igual a E, I, O, U. Esses são os elementos do conjunto V. Está aqui duas formas de representar o mesmo conjunto. Também é possível representar um conjunto através de um desenho bonitinho, que é mais conhecido pelo nome de diagrama de Van Euler. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma elipse, né? Coloquei o A, E, I, O, U. Você não precisa fazer exatamente uma elipse, tá, pessoal? Faz um balãozinho, não precisa colocar carinha, dois olhinhos, não, que tá bom assim, desse jeito. Então, você fazendo uma bolinha, você coloca o A, E, I, O e U. Isso vai representar o conjunto das vogais.
Imagine agora, a gente vai falar agora de elementos, gente. Imagine o conjunto A com os seguintes elementos: 1, 3, 5, 7 e 9. As seguintes afirmações são verdadeiras a respeito desse conjunto. O elemento 1 pertence a A. Realmente, né, gente? O elemento 1 pertence a A. Ou melhor, a gente não vai falar mais pertence, a gente combinou isso. O elemento 1 é elemento de A. Então esse símbolo a gente vai chamar de é elemento D. Agora, cuidado, olha só. O subconjunto 1, da forma que está representado aqui, existe algum 1 com abre-chaves, fecha-chaves aqui dentro? Não existe. Essa representação não é elemento de A. Ele não está exatamente dessa forma dentro do conjunto A. Os elementos são aquilo que ficam entre as vírgulas. Existe algum elemento assim entre as vírgulas? Não. Então, o conjunto, esse elemento dessa forma aqui, não é elemento de A. 2 também não é elemento de A, né, gente? Não tem 2 aqui. 5 é elemento de A. Subconjunto. Imagine agora, pessoal, dois conjuntos A e B. Se todo elemento de A também for elemento de B, então A é subconjunto de B. Isso vai ficar mais claro agora com o seguinte desenho, esse aqui. Note que o conjunto A está completamente dentro do conjunto B. Por conta disso, a gente vai dizer que A é um subconjunto de B, porque todo elemento de A também é elemento de B. Então a gente vai falar para vocês que o A está contido em B. O nome desse C achatado é contido, perfeito? Só que você não vai chamar de contido, você vai chamar ele de E subconjunto D. Então A é subconjunto de B. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, ou seja, todo conjunto está dentro dele mesmo. É uma ideia que mais ou menos óbvia para você, né? O vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, o conjunto vazio está dentro de todos os conjuntos. A gente vai mostrar isso para vocês agora por negação. Se o conjunto vazio não for subconjunto de, por exemplo, o conjunto A, então o conjunto vazio possui pelo menos um elemento diferente do conjunto A. Explicando, pessoal, existem duas possibilidades, e apenas duas. Ou o conjunto vazio ele está dentro do A, ou ele não está. Ou ele faz parte do conjunto A, ou ele não faz parte. Concorda? Existe outra possibilidade? Não. Ou ele é, ou ele não é. Então, se o conjunto vazio não é subconjunto de A, o que vai ter que acontecer? Para isso acontecer, a única chance possível é que esse conjunto tenha pelo menos um elemento diferente do conjunto A. É a única maneira possível disso acontecer. Só que, uma pergunta, existe alguma chance de um conjunto vazio ter um elemento diferente do conjunto A? Não, pessoal. Por quê? Porque o conjunto vazio não tem elementos. Então, por conta disso, a gente tem um absurdo. O que sobrou pra gente? A gente acabou de mostrar para vocês que é um absurdo a possibilidade dele não pertencer ao conjunto A. Então, o que sobra? Sobra que ele só pode pertencer ao conjunto A. Beleza? A ideia é um pouquinho complicada, mas se você pensar direitinho e ler esse texto, você vai entender. Vamos ler junto de novo. Se o conjunto vazio não é subconjunto de A, então o conjunto vazio possui pelo menos um elemento diferente do conjunto A. Isso é um absurdo, como a gente já viu, porque o conjunto vazio ele não possui elementos. Logo, a única chance que sobrou é que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Está aí provado para vocês.